Hoje é domingo, dia 14 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Consolo para o Futuro. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 40, versos 1 e 2. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Básico para a compreensão do nosso estudo de hoje é a leitura do texto de Isaías capítulo 40, versos 1 e 2. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Esse texto aqui é um texto realmente muito interessante. Como já mencionamos na lição de ontem, os capítulos 1 a 39 representam o primeiro bloco do livro de Isaías, quando Isaías ele vai mencionar qual seria a consequência imediata que o povo de Judá receberia por causa dos seus pecados. Algumas nações acabariam trazendo problemas para eles, e você pode perceber, por exemplo, que os capítulos 14 até o capítulo 23 de Isaías vai trazer vários oráculos para as nações que estavam trazendo problemas para o país de Judá, na época do ímpio rei Acás, e ao mesmo tempo também depois do próprio rei Ezequias. O capítulo 39 serve como uma espécie de elo de ligação entre essa primeira fase. Nessa primeira fase, o maior inimigo que eles estão enfrentando, a Assíria. Não existe a mínima dúvida em relação a isso. No cenário internacional, o país que está dando muito problema é a Assíria. Isso, inclusive, chegou até mesmo a motivar o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, de enviar os seus mensageiros até Judá para poder tentar descobrir o que tinha acontecido, porque o relógio do Sol, ou o Sol havia voltado 10 graus no contexto da sua sombra, e eles perceberam isso pela movimentação dos astros, e descobriram que isso era por algo que tinha acontecido lá em Judá. E se Judá possuía um Deus que era tão poderoso que seria capaz de poder fazer com que a sombra do Sol retornasse 10 graus, esse Deus com certeza seria capaz de poder vencer a Assíria. E eles vão até o reino de Judá para poder conhecer o Deus de Judá. Mas o que o rei Ezequias vai mostrar são os seus tesouros, o seu exército, enfim, tudo aquilo que ele havia construído. Deus vai ser firme com o rei Ezequias e vai dizer: você deveria ter dado glória ao nome de Deus pelo que ele fez, mas já que você resolveu mostrar o que você tem, esse mesmo país, a Babilônia, daqui mais alguns anos, invadirá o seu país, na época dos seus filhos, levará os seus filhos como escravos. E mais do que isso, levarão todos os seus bens e tudo que você mostrou para eles, levarão para a Babilônia. O capítulo 39, portanto, está mencionando, olha, vai acontecer, o cativeiro vai acontecer e muito em breve. E dá nome, quem é que vai fazer o cativeiro? Quem é que vai vir e levar o povo de Deus para o castigo? É Babilônia. O capítulo 40 vai de forma intencional ultrapassar algo em torno de 1,5 séculos, mais ou menos. É isso que eu estou te dizendo. Mais ou menos 1,5 séculos, 150 anos para o futuro. Depois que o reino da Babilônia acabasse passando, e se você der uma olhada, por exemplo, no livro de Isaías, Isaías ele se dá ao luxo, no capítulo 48, versos 14 e ao mesmo tempo verso 20, de mencionar o próprio nome do monarca, que seria da coligação dos médios e dos persas, que venceria a Babilônia e tomaria a Babilônia e ao mesmo tempo libertaria o povo do seu cativeiro, deixando que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. Ele dá um nome, ele chama Ciro, o meu servo. Quando a alta crítica lê um negócio como esse, eles dizem: não, isso aí não pode ser verdade. Como é que com 150 anos de antecedência o Isaías teria a possibilidade de poder mencionar não apenas o nome do rei, mas ao mesmo tempo mencionar o que ele faria, que ele libertaria o povo? Somente alguém no pós-exílio, na época do rei Ciro, seria capaz de poder escrever uma coisa como essa. Mas o que Deus está fazendo aqui através do Isaías
Ele está dizendo, olha, ele já tinha mencionado, Babilônia vai ser castigada. Babilônia vai ser um instrumento do castigo para Judá. Agora no capítulo 40, ele vai pular 150 anos no futuro para poder dizer, eu vou punir Babilônia. É fantástico quando nós temos a possibilidade de poder perceber que o Senhor Deus, com séculos de antecedência, ele foi capaz de poder predizer o que aconteceria. É assim que Deus trabalha. É assim que ele age. Quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 24, e somos capazes de poder perceber que com milênios de antecedência, Jesus mencionou o que estaria acontecendo exatamente antes do retorno de Jesus. E levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverão guerras em vários lugares, haverão pestes em vários lugares. A gente está vendo isso acontecer exatamente à nossa volta. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ele vai mencionar ainda que o amor se esfriaria da maior parte das pessoas, que quando o Filho do Homem viesse, se o tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Tamanha seria a iniquidade, o pecado que estaria acontecendo dentro do planeta. Quando a gente lê Mateus capítulo 24, a gente diz assim, gente, alguém que viveu há 2000 anos atrás teria dificuldade de escrever uma coisa como essa, falando do mundo de uma maneira generalizada. E quando a gente olha para o nosso planeta hoje, de leste a oeste, de norte a sul, a gente percebe que aquilo que foi dito lá em Mateus capítulo 24 está acontecendo. Deus, ele se dá o luxo, como ele é o criador do tempo, ele está acima da noção de tempo que nós temos, passado, presente e futuro. Deus é capaz de poder mencionar o que vai acontecer, porque ele é o Senhor do tempo, assim como ele é o Senhor da história. Por isso, ele é capaz de poder dar aos seus filhos a possibilidade de poder tomar um posicionamento mesmo antes que as coisas tenham lugar. Foi o que ele fez com o povo de Judá. Ele mencionou, olha, a Babilônia vai invadir vocês, mas eu vou visitar a Babilônia, haverá castigo para ela. Eu vou enviar uma outra nação que vai tomá-la e um rei, o Ciro, ele vai libertar meu povo. Ele mencionou com 150 anos de antecedência o que estaria acontecendo. E não é exatamente o que ele está fazendo com a gente hoje? Mencionando o que estaria acontecendo à nossa volta, mas ele, ao mesmo tempo, vai mencionar o que nós deveríamos fazer. Ao virdes essas coisas acontecerem, levantem a sua cabeça e alegrem-se, porque a sua redenção se aproxima. Esses são sinais que mostram que Jesus está voltando. Assim como todas as profecias feitas por Isaías em relação ao fim do reino da Babilônia e ao mesmo tempo o restabelecimento, o reerguimento da nação de Judá aconteceram exatamente como o Isaías havia predito, nós podemos crer que as profecias relacionadas ao tempo do retorno de Jesus também acontecerão. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus porque Ele é um Deus que nos mostra o futuro antes que Ele mesmo aconteça. Vamos pedir que Ele nos ajude a podermos viver de forma fiel aquilo que a Sua palavra nos pede para podermos viver nesse tempo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra nós descobrimos aquilo que vai acontecer mesmo antes que ele tenha lugar. O povo de Judá não teve a possibilidade de poder aproveitar a profecia do Isaías, pelo menos não quando Isaías deu. Ajuda-nos a fazermos diferente, Pai, na nossa geração, a compreendermos aquilo que foi a Tua palavra, as Suas mensagens para o nosso tempo e vivermos preparados para aquilo que o Senhor disse que aconteceria. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?